Meus queridos, hoje nós vamos conversar com um especialista do coração. É o renomado médico Dr. Silvio Giopata, que vai nos dar dicas de como cuidar de algo tão precioso para a gente. Muito obrigada, Dr. Silvio, pela sua honrosa presença no nosso canal. Eu que agradeço o convite e a honra é toda minha de estar aqui com você, Antônio. Vamos contar um pouquinho sobre a cardiologia? E antes de tudo, eu gostaria de saber como é que foi a escolha da cardiologia na sua profissão. Olha, Antônio, essa foi uma pergunta bacana, porque é uma história bonita essa. Porque eu fui fazer medicina e eu tinha uma visão da medicina, eu queria fazer saúde pública. E o meu pai, logo que eu entrei na faculdade, meu pai infartou. Poucos meses depois, meu pai infartou e ele acabou querendo que eu fizesse cardiologia. E eu passei a faculdade toda achando que eu ia ser um clínico geral, que eu queria ser um médico completo, queria fazer clínica geral. Médico da família. E médico da família, eu queria ser um generalista. E meu pai falou, não, você tem que ser cardiologista, faz a cardiologia, é tão linda, tão linda. Bom, e eu sei que pelos caminhos da vida eu acabei na residência me deparando com um grupo de cardiologistas na Escola Paulista que mudaram a minha visão da cardiologia e eu vi o lado belo da cardiologia, fiquei absolutamente apaixonado com a fisiologia cardíaca, especialmente o cateterismo cardíaco. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com cateterismo cardíaco, que eu não havia tido durante a faculdade. E de repente eu estava na cardiologia e o meu pai ficou feliz da vida, né, com isso. Então era aquilo que ele sempre quis, mas não por pressão dele, né, mas que eu acho que o caminho estava traçado, alguma coisa estava traçada e me levou para a cardiologia. E aí você se apaixonou pela área e assim Sim, foi um caso de paixão realmente. E a sua trajetória? Você atua hoje no Veracruz Hospital e também na Unicamp? Também na Unicamp. Eu sou coordenador do Serviço de Cateterismo Cardíaco do Hospital Veracruz. Também sou coordenador do Laboratório de Cateterismo Cardíaco do HC da Unicamp. Então, parte do meu tempo eu divido entre o Hospital Veracruz e Unicamp. Como é a sua rotina no Veracruz? É uma rotina bastante corrida, especialmente nessa época do ano, né, que as temperaturas caem. Então nós temos um aumento na ocorrência de eventos cardiovasculares, infarto e AVC, e na minha área, então, o infarto. Então, a gente acaba sendo muito solicitado para a realização de cateterismos e angioplastias para interromper o infarto. Essa época do ano é bastante corrida. Então, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo todo. São as doenças mais prevalentes, são as doenças do coração. Portanto, a demanda pelo cardiologista e, em especial, a cardiologia intervencionista, que é o que faz o cateterismo cardíaco, é bastante grande. Então, eu chego no hospital, eu sei a hora que eu chego, mas eu não sei a hora que eu saio. Doutor, quais são as dicas que o senhor daria para quem quer ter uma vida saudável e tentando evitar que isso ocorra? Olha, Antônia, essa sua colocação é extremamente importante, porque a prevenção é o remédio mais eficiente e o mais barato. Depois que a pessoa tem o primeiro evento cardiovascular, o primeiro infarto, o primeiro AVC, o primeiro problema de entupimento de artéria, seja ela em qual parte do organismo, os eventos podem se repetir. Mas se você evitar que ocorra o primeiro, então você vai retardar muito ou não vai ter problemas do coração ou do sistema cardiovascular, porque a prevenção vai evitar que você desenvolva uma doença que é a deposição de gordura na parede das artérias, que nós chamamos de aterosclerose. Portanto, se você evita o desenvolvimento dessa doença, e ela não começa não depois dos 30, 40 anos, como a maioria das pessoas pensa que é. Não é. Ela começa na infância. Então, a prevenção é
nós, pais, começarmos a educar os nossos filhos com hábitos saudáveis desde a infância. Hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de atividade física, sair de frente da televisão, sair da frente das telas de computador e tablet e celular, estar mais ativo fisicamente. A natureza, né, no processo de evolução, nós fomos desenvolvidos para permanecermos ativos e não sedentários. E isso faz toda a diferença. Então, o que as pessoas podem fazer para não desenvolver essa doença é alimentação saudável, hábitos de vida saudável, com atividade física, não fumar, são coisas básicas que mudam toda a história de uma pessoa. Quando o senhor fala em alimentação saudável, seria em relação à gordura, ao churrasco, esse tipo de coisa? É relacionado ao seu hábito cotidiano, né? O churrasco, você visitar um amigo, uma reunião familiar, você vai numa feijoada, não é isso que vai transformar a sua vida, mas o dia a dia, isso é o que transforma. E é o dia a dia ao longo de anos. Então a alimentação saudável é nós darmos prioridade para os alimentos, quanto menos processado, melhor. Quanto mais próximo do natural, melhor. Então são os alimentos integrais, valorizar o consumo de grãos integrais, grãos pouco processados. O trigo é um grão, mas a hora que você processa e reprocessa e você chega na farinha de trigo refinadinha, ela vai se acumular no nosso corpo, no nosso organismo, na forma de uma gordura bastante maléfica para a nossa saúde cardiovascular. Priorizar verduras, proteínas, as carnes, de preferência as carnes com pouca gordura ou carnes brancas, né, que nós falamos, e evitar os excessos dos carboidratos, que é arroz, feijão, massa, pão, bolo, doces, açúcares. Tudo isso vai se transformar, o que não for gasto pelo seu organismo na forma de atividade física ou intelectual, vai ser acumulado na forma de gordura. E é um tipo de gordura que ela é muito inflamatória. E a inflamação está na base dessa doença chamada aterosclerose. Portanto, aquela barriguinha, ela é um tipo de gordura, ela denota uma obesidade que nós chamamos de obesidade visceral. Uma obesidade, uma deposição de gordura entre as vísceras abdominais. Essa é uma gordura extremamente perigosa. Essa que a maioria dos homens acumula, não é? Exatamente, exatamente. Essa gordura ela é muito deletéria, ela é muito perigosa para a nossa saúde cardiovascular e ela deve ser evitada através de um consumo consciente de carboidratos, de energia e consumo. Consumo como? Gasto, atividade física. Doutor Silvio, sabe que nós estamos conversando e eu me lembrei que das pessoas que eu conheço, a maior parte que tem um problema de infarto são os homens, mais do que as mulheres. Estou errada? Não totalmente. É um perigo quando nós falamos que os homens, que as mulheres têm menos riscos de desenvolverem doença cardiovascular do que os homens, em especial o infarto. Durante boa parte da vida das mulheres, vocês estão protegidas pela natureza, vocês estão protegidas pelos hormônios sexuais femininos. Os homens não têm essa proteção. Entendi. Mas o início da doença, a aterosclerose, é igual para os dois, começa na infância. Tá. O problema é que as mulheres, quando elas entram na fase reprodutiva, elas ganham uma proteção que vai durar por mais 40 anos. Porém, quando chega a menopausa e ela perde essa proteção, a doença de aterosclerose se acelera de maneira absurda. Tanto que as mulheres entram na menopausa, vão estar menopausadas por volta dos 50 anos. Aos 60 anos de idade, elas estão iguais aos homens em termos de ocorrência. Entendi. E as mulheres têm um agravante. As mulheres, mulheres são mais resistentes à dor do que o homem. Sim. Então, as mulheres
procuram assistência médica mais tardiamente, e isso tem um impacto muito grande no resultado do tratamento. As mulheres, pela responsabilidade que elas têm com a família, com os filhos, elas escondem os sintomas. Isso é verdade. Que elas não querem incomodar a família, não querem trazer prejuízo para a família, e ela fica ali durona, aguentando. Além do limiar de dor para ela ser maior, ou seja, ela suporta mais dor do que o homem, ela segura mais tempo. E quando ela chega no pronto-socorro, aí já não é mais tarde, e os resultados do tratamento, das angioplastias, no infarto agudo na mulher, os resultados são piores do que no homem, porque elas chegam mais tardiamente. Então, quando eu falo que em parte você está correta, sim, durante uma fase da vida as mulheres têm uma certa proteção, desde que elas não fumem, desde que elas não sejam obesas, desde que elas façam atividade física. Entendi. A partir da menopausa, elas rapidamente se igualam aos homens. E tem que procurar assistência médica. Começou com dor no peito, com sintomas estranhos, e também outra coisa, os sintomas nas mulheres são diferentes dos sintomas do homem. E aí, começou com sintomas que você não conhece, um sinal de cansaço desproporcional, um desconforto no peito, ou no braço, ou no pescoço, procure assistência médica. Você pode estar infartando, se você é mulher. Olha a dica. Doutor Silvio, o senhor comentou no início da entrevista a respeito de doenças que acometem o coração no outono e inverno. Pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso? Ah, legal, Antônia. Olha, isso é muito importante as pessoas entenderem isso. O coração, você tem uma quantidade imensa de doenças que acometem o coração e o sistema cardiovascular como um todo. Porém, a principal doença do coração, aquela que mais mata pessoas, é o infarto agudo do miocárdio. É quando uma artéria do coração entope, provoca aquela dor no peito e a pessoa pode vir até ao óbito, ok? O que acontece? No inverno, nós somos animais de sangue quente. No inverno, a temperatura mais baixa obriga que o nosso organismo economize calor, diminua a perda de calor para o meio ambiente. Como é que ele faz isso? Ele joga na circulação uma série de hormônios que fazem o que nós médicos chamamos de vasoconstrição. Os vasos periféricos se contraem, desviando o sangue da periferia para o centro do nosso corpo. Com isso, nós perdemos menos calor para o meio ambiente e conseguimos manter a nossa temperatura corporal dentro da normalidade. Bom, isso é uma das coisas. No inverno, nós temos um estímulo a buscar água, líquido, menos intenso do que no verão. Mas as pessoas acham que nós, no inverno, não transpiramos. Nós transpiramos, nós perdemos líquido para o meio ambiente através da fala, da respiração e também da transpiração. Se você bebe menos, continua perdendo líquido para o meio ambiente e você ingere menos líquido, seu sangue fica mais grosso, fica mais viscoso. Então nós já juntamos duas coisas, a vasoconstrição, o coração tem que acelerar, tem que bater mais forte para vencer essa resistência da vasoconstrição. É uma sobrecarga para o coração. O nosso sangue se torna mais espesso, mais grosso. Isso predispõe à formação de trombo dentro das nossas coronárias. Essas coisas todas juntas, o coração sobrecarregado, você desidratado, aumenta a ocorrência de infartos e AVC em 30% nos meses de outono e inverno. Então nós estamos agora no outono, saindo do outono, entrando no inverno, as temperaturas estão baixando e a ocorrência de eventos cardiovasculares vai aumentar de maneira significativa. É importante que as pessoas se protejam, se mantenham agasalhadas, aquecidas, as extremidades, exato, as pessoas mais idosas, proteger as extremidades, a cabeça, quem é careca, luvas, meias. Isso ajuda o nosso organismo a perder menos calor para o meio ambiente e diminui a sobrecarga de trabalho sobre o coração. São medidas simples e que podem mudar. Interessantíssimas. Sem dúvida. Obrigada. Sem dúvida. Em relação a tratamentos e diagnóstico, o que é que existe de mais avançado na sua área, doutor? Bom, Antônia, a medicina como um todo, ela vem evoluindo de maneira
extremamente rápida. E a medicina, né, as abordagens minimamente invasivas, elas vêm ganhando um impulso, graças à tecnologia, aos avanços tecnológicos, muito grande. Mas a cardiologia foi uma das primeiras áreas da medicina a se tornar realmente minimamente invasiva. Você lembra que nos anos 70, 80, cirurgias de tratamento de entupimento de artérias coronárias era basicamente a cirurgia cardíaca, aquela que precisa cortar o peito para fazer as pontes de safena. A partir do final da década de 70, nós desenvolvemos a angioplastia coronária. E ela foi crescendo e foi melhorando, e hoje é a principal forma de revascularização das artérias coronárias, que é um procedimento que você faz através de um pequeno orifício no punho, né, numa artéria do punho, que você vai até o coração e faz as desobstruções. Nós hoje caminhamos para o tratamento de troca de válvulas cardíacas através de cateterismo cardíaco. Isso era uma coisa impensável. E essa tecnologia chegou, para você ter ideia, foi no início dos anos 2000. 2002 foi o primeiro implante de válvula aórtica através de um catéter, através de um orifício na região inguinal, na região da virilha. Olha. Nesses 20 anos, ela está se tornando a principal forma de tratamento de uma das doenças valvares, que no caso é a estenose, é o entupimento da válvula aórtica. Hoje nós temos técnicas, tecnologias para poder estudar as artérias coronárias nos mínimos detalhes, por dentro dela, poder estudar o tipo de placa, a característica da placa. E isso nos traz uma segurança e uma qualidade do tratamento muito grande. Você perguntou um pouquinho da minha história. O Hospital Veracruz, quando eu comecei no Hospital Veracruz, foi em 2006, o hospital não tinha cateterismo cardíaco, na época era 2006, nós inauguramos o serviço de hemodinâmica e uma dos nossos objetivos era trazer para o Hospital Veracruz o que há de melhor na tecnologia. Nós fomos o primeiro hospital da região da metropolitana de Campinas a ter ultrassom intracoronário e avaliação fisiológica de estenoses coronárias. Hoje nós somos o único hospital na região que tem em loco, a qualquer hora, 24 horas por dia, ultrassom intracoronário, tomografia de coerência óptica, análise de reserva de fluxo fracionado. São tecnologias extremamente avançadas e que nós somos os únicos a ter 24 horas por dia, qualquer uma delas. E isso é fruto desse trabalho nosso, que lá em 2006 decidimos trazer para Campinas o que há de melhor na tecnologia. Então hoje nós podemos tratar todas as doenças cardiovasculares através de cateterismo cardíaco, através de cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca não acabou, muito pelo contrário, ela melhorou ainda mais e hoje existe uma sinergia entre a intervenção percutânea e a cirurgia tradicional, melhorando os resultados, melhorando a segurança dos tratamentos, fazendo com que o tempo de internação, com que os procedimentos sejam cada vez mais minimamente invasivos. E a cardiologia caminha e não vai parar. Então, com isso, as pessoas não têm mais que ter aquele medo, quando você fala, você vai fazer uma cirurgia do coração. Com todas essas técnicas tão avançadas, é algo assim. Sim, melhorou muito. Melhorou muito. As técnicas todas, né? O grau de segurança melhorou demais. Mas o mais importante, é importante que as pessoas tenham em mente, temos que evitar isso. Sim. Temos que evitar chegar na mesa de cateterismo, temos que evitar chegar na mesa cirúrgica. Começando lá na infância, lá na adolescência, a respeitar os limites do organismo e ter uma vida saudável. O senhor sugeriria para uma criança realizar um exame, mesmo que ela não sinta nada, para vocês fazerem aquela análise que o senhor falou agora que vocês fazem e verificar se ela é propensa a isso ou não? Recentemente perdemos uma amiga muito querida, bem jovem, mas ela nem imaginava que ela sofria do coração.
Todas essas tecnologias que eu comentei aqui, né, ultrassom, tomografia de coerência óptica, FFR, são tecnologias invasivas, que nós não usamos isso como um screening para fazer diagnóstico, para fazer prevenção. É quando a pessoa já tem o problema e aí você vai otimizar o diagnóstico e o tratamento. Mas o que nós podemos fazer para que as nossas crianças cresçam mais saudáveis? Recentemente saiu uma pesquisa sobre obesidade, que é do Ministério da Saúde, mostrando que, foi a de 2021 essa pesquisa, foi publicada agora, tem 10, 15 dias que foi apresentada. Nós temos 57% da nossa população, 57,2% para ser mais exato, da nossa população de pessoas em sobrepeso. Nossa, é muita coisa. 1 de cada 5 pessoas da população brasileira é obesa. O que é ser sobrepeso, o que é obesidade? Tá? São coisas que estão dentro do mesmo pacote, mas tem uma diferença sutis. O sobrepeso, como é que nós fazemos o diagnóstico, damos o carimbo de obesidade ou de sobrepeso? Através de um cálculo que nós calculamos o índice de massa corporal, onde nós dividimos o peso pelo quadrado da altura em metros. Quando nós fazemos essa equação matemática, se você encontrar um número abaixo de 25, bacana, você está dentro do normal. De 25 para cima, você já entrou no sobrepeso. O sobrepeso é de 25 a 25,9. Então, quem está nessa equação matemática, está de 25 a 25,9, é o sobrepeso. De 30 para cima já é obesidade. E tem 3 graus de obesidade, 1, 2 e 3. A obesidade grau 3 é a obesidade mais grave, é a obesidade mórbida. Portanto, se você tem um índice de massa corporal acima de 25, você já está no sobrepeso. 57,2% da nossa população já está com índice de massa corporal acima de 25. E 1 de cada 5 pessoas da nossa população, dos 210 milhões de habitantes aqui do Brasil, e são obesos, têm um índice de massa corporal acima de 30%, acima de 30%. E a obesidade infantil vem crescendo de uma maneira assustadora. Portanto, nós temos que mudar essa história na infância. Nas escolas. Nas escolas. Pesquisar o colesterol. A criança não tem problema de colesterol. É mentira. Nós temos que buscar, sim, saber se o colesterol das nossas crianças, dos nossos adolescentes, se ele está dentro da faixa de normalidade. Porque se não tiver, medidas deverão ser tomadas. Primeiro, medidas dietéticas, medidas de atividade física e, se necessário, sim, tomar remédio para controle do colesterol. Mas o remédio é a última etapa. Nós temos muita coisa a ser feito em termos de atividade física e de hábitos alimentares para os nossos jovens. E, se necessário, sim, os remédios são necessários para você controlar o colesterol. Para os adultos, para os adolescentes, existe um cuidado maior na hora de você indicar o medicamento. Então, não é para todos, mas nos casos que tem história familiar de doença, de infarto, que eu sei que esse jovem vai poder infartar aos 30 anos de idade, talvez fosse o caso da sua amiga, não posso garantir isso, nós poderíamos evitar se tivesse sido tratado mais precocemente. Com certeza. Eu soube, aliás, eu vi você pilotando no LEDOC, uma experiência maravilhosa que o Veracruz nos proporcionou, uma noite especial como chefe naquela noite. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. A minha mãe cozinhava muito bem, a minha avó, as minhas avós. Desde criança eu fui muito ligado a perfumes, a cheiros. Eu sempre gostei dos cheiros dos temperos. Eu lembro que eu ia com a minha mãe na feira e eu adorava passar nas barracas de tempero. Eu adorava quando ela ia nas barracas para comprar miúdos, as coisas para fazer feijoada. E era uma barraca que era de uma espanhola
e tinha um perfume maravilhoso. Então eu cresci curtindo, gostando de apreciar sabores. Bom, chegou uma fase da vida que meus pais viajavam e eu estava no tiro de guerra, né? Era o equivalente ao exército, e às vezes ficava sozinho no final de semana em casa, então eu tinha que me virar. E depois entrei na faculdade de medicina, fui morar fora, fui morar no Rio de Janeiro, fiz faculdade lá. Aí teve que se virar. Aí eu tive que me virar, né? Tive que me virar e fui aplicando os conhecimentos da minha mãe na cozinha. E aí, acho que a quarta etapa nesse processo foi casar com uma mulher que não gosta de cozinha. Que sorte a dela! E ela não curte cozinha e tal, mas ela cozinha bem, cá entre nós. Mas ela não curte cozinha. Então, o final de semana fica para mim. E eu gosto porque eu me distraio, é a maneira que eu encontro, eu fico muito fora de casa. E como eu sou muito chamado para atender infartos, e isso não tem hora. Não tem hora. Né? Eu aproveito os finais de semana para juntar a família, né? Para não deixar os filhos na frente de TV, na frente de computador. Então a maneira que eu encontro para atrair eles para perto de mim é preparando um alimento. Né? E eu acho que o alimento... Teve um livro que eu li que é Pegando Fogo. É lindo esse livro, é de antropologia, mas uma das frases que ele coloca aqui é assim: cozinhar nos torna mais humanos. E é verdade, o ato do cozinhar nos torna, porque nenhuma outra espécie é capaz de juntar o fogo e o alimento para transformar isso numa mágica que atrai as pessoas em torno da mesa. Quantas decisões na história da humanidade foram tomadas ao redor de uma mesa? Coisas boas e coisas ruins também, mas a maioria delas boas. Tanto que a espécie humana continuou evoluindo, espero que continue, né? Sim, sim. Então, a experiência LEDOC foi uma coisa maravilhosa. Logo que o Erickson, o pessoal me fez a proposta, eu falei, tô dentro. E é engraçado que assim, eu gosto de cozinhar, mas eu nunca fui caprichoso na apresentação dos pratos. Sim. Eu caprichava no preparo, mas na apresentação dos pratos não. E aí com o Gabriel, com o pessoal dele lá, do Leopoldo, eu já conhecia a importância da apresentação, mas aí eu aprendi a decorar, a fazer uma apresentação mais bonita dos meus pratos. E isso agora eu aplico no meu dia a dia nos finais de semana. Então eu preparo o prato para as pessoas, elas não vão mais se servir sozinhas, etc. Então foi um plus a mais no meu prazer desse hobby de cozinhar, de poder fazer Eu fiz curso técnico de química e a cozinha é um grande laboratório de química. E essa mistura de aromas e texturas é muito legal. Então foi um passo bastante importante para mim. O senhor comentou que aos finais de semana reúne toda a família ao redor da mesa. Em primeiro lugar, qual é o prato que seus filhos mais gostam e quantos filhos o senhor tem? Ah, legal, Antônia. Bom, eu sou casado com a Georgette. A Georgette, ela veio de Minas Gerais. Então eu tenho uma responsabilidade grande. É verdade. A culinária mineira, ela é forte, muito boa. Ela é muito boa. Também tive muitos aprendizados da minha sogra. Eu tenho 3 filhos, todos já estão em idade universitária, né? Já? A Helena é a mais velha, ela fez biologia na Unicamp, hoje ela está fazendo doutorado, em breve vai defender o doutorado, coitadinha, está lá se esforçando para preparar a apresentação, a defesa de tese dela. O Gustavo é o meu filho do meio, ele está no 4º ano de medicina, aqui na PUC de Campinas. Também ele aparenta direcionar para a área da cardiologia, mas ainda não definiu. E o mais novo é o Fernando, ele faz economia na Unesp, em Araraquara. Também adora o curso e está desenvolvendo, está mexendo com inteligência artificial. Todos são gênios na sua família. Todos, graças a Deus, todos são muito estudiosos, muito dedicados. Eu acho que é o exemplo, né? Tanto meu, da minha esposa em casa, de se dedicar muito ao trabalho, ao estudo, né? E eles são muito dedicados.
E o que eles gostam de comer? Olha, é assim, a Helena adora bacalhau. E a minha mãe fazia um bacalhau que era maravilhoso. Então, vira e mexe, eu faço bacalhau. O Fernando e o Gustavo, eles gostam de carne. Então, eu gosto de churrasco, então eu faço bastante churrasco em casa. Aquela história do churrasco é saudável? Todos os dias não, mas esporadicamente claro. Não há problema algum, né? E sua esposa, qual prato ela aprecia mais? A Georgette, ela gosta muito de saladas. Certo. E eu gosto de fazer uma maionese que a minha mãe fazia de frango, que eu não tem em nenhum lugar. A minha mãe aprendeu num restaurante em São Paulo, que eu era criança e o meu pai levava a gente para almoçar, bem no centro de São Paulo, não lembro mais o nome daquele restaurante, e ela perguntou, eu lembro que uma vez ela perguntou pro garçom, e aí ele chamou o chefe da cozinha, né, que não tinha nada a ver com os chefes que nós temos hoje. Hoje em dia, E ele ensinou ela a fazer essa maionese com frango desfiado e fica uma delícia. E ela adora, que é um alimento leve, vai muitos legumes misturados. Uma salada saudável. E uma salada bem saudável. E o seu prato predileto, qual é? Olha, se eu falar aqui, a maioria das pessoas não vai gostar, mas é a dobradinha. É, dobradinha, mas bem feita, é imbatível. Mas em casa é difícil, porque eles não gostam, então só muito esporadicamente eu faço. Doutor, o que o inspira? Assim, Antônia, o que me inspira é tentar transformar o mundo ao meu redor através dos exemplos. Através do trabalho. Eu acho que o exemplo e o trabalho transforma as pessoas, transforma o mundo. Eu acho que isso é o que faz a humanidade ir para frente. Bons exemplos e dedicação ao que você faz, amar o que você faz. Meus filhos, o que eu vou fazer? Não interessa o que você vai fazer, quando eles me perguntam. Você tem que fazer o que você ama, o que você gosta. Não pelo dinheiro, não pelo valor financeiro do que você vai executar, mas pelo prazer que aquilo vai te trazer. O que é que isso vai trazer para a sociedade? O que é que o meu trabalho, através do meu trabalho, eu posso trazer de bom para a sociedade? O dinheiro, o ganho financeiro, é a segunda parte disso. Se puder ser bom para que você melhore e progrida financeira, ótimo, excelente, mas se você estiver fazendo isso sem amor, não é a mesma coisa. Então, o que me move é mudar o mundo ao meu redor, até onde eu posso atuar, através dos exemplos, através do trabalho. Eu tenho certeza que o senhor já mudou a vida de muita gente. Que bom, eu agradeço. Doutor, muito obrigada pela sua atenção, pela sua delicadeza de ter vindo até aqui, com uma agenda tão carregada. Tenho certeza que todos ficaram maravilhados, tanto quanto eu. Muito obrigada. Antônia, eu que agradeço, é um prazer imenso estar na sua companhia, uma companhia extremamente agradável, a conversa flui de uma maneira muito tranquila, muito fácil, isso é muito bom. E eu me sinto muito honrado pelo convite e sempre que precisar, que vocês me convidarem, estarei aqui, com certeza. Nós vamos repetir sim. Obrigada e até a próxima vez. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Se inscreva no nosso canal para ficar sempre com a gente.